Bora falar de futebol? Bora falar de Grêmio e Palmeiras. Para mim, o confronto é uma grande oportunidade para a equipe alviverde buscar pontos fora de casa. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Grande oportunidade, Fragoso? Sim, vou explicar nesse vídeo com detalhes, tá bom? Antes disso, se você caiu nesse vídeo por acaso, prazer. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais sobre o clube. Essa é uma delas. Então aproveita e se inscreve no canal para dar aquela moral, clica no sininho que ele vai te avisar sempre que tem vídeo novo e é quase diariamente, hein? Além disso, já aproveita, clica no like, no joinha que tem aqui embaixo, porque ele dá uma moral danada pro trabalho dentro do YouTube. E evidentemente eu espero um comentário seu aqui embaixo ao final do vídeo, com uma crítica, um elogio, um questionamento, uma pergunta, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa também. Maravilha? E se quiser ser membro do canal eu vou ficar muito contente. Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo? Claro. Bom, grande oportunidade, Fragoso, por quê? Bom, o momento é de gigante instabilidade no Grêmio, apesar da vitória no último confronto. A gente está falando de um Grêmio que é o 18º colocado, que só fez 10 pontos no campeonato, que naturalmente está desesperado com a posição na tabela de classificação. Então é um momento de instabilidade. Não à toa, o técnico Renato Gaúcho precisou mexer para vencer no último jogo o Lanterna Fluminense. Então nem mesmo foi uma vitória que gerou uma enorme confiança. Afinal, é um Fluminense também muito abatido, também muito abalado, sem técnico, ainda tentando entender o que é a vida sem o Diniz depois de tanto tempo com aquele treinador. Então, é uma vitória que dá um respiro, mas não necessariamente gera aquela confiança de falar agora a coisa está caminhando, todo mundo está jogando bem. Não é bem assim. E aí, além desse detalhe do momento de instabilidade, também há desfalques importantes, né? E isso torna a oportunidade do Palmeiras ainda maior. Veja só, a equipe do Grêmio, nesse momento, não vai ter o Dodi suspenso, frequentemente titular ao lado do PP. E aí, ou do Queiroz, com bem menos ritmo, pode entrar no seu lugar, ou o Carbajo, que também é uma opção, mas o Carbajo é uma opção um pouco mais solta, né? E jogar ao lado do PP, que também é uma opção solta, talvez torne a equipe mais frágil. Eu imagino que o Duqueiroz entre em campo, mas é um reserva na posição de marcação especificamente. O Palmeiras pode aproveitar nesse sentido, e eu vou explicar o porquê até em relação a um defeito que o Grêmio vem apresentando. Mas, além do Dodi suspenso, também o Diego Costa é uma peça que está machucada, e é um centroavante que vinha muito bem, mesmo com poucos jogos. Está fora. Além disso, vale destacar o Vila Sante, que não se sabe se vai ter condições de jogo, porque vem de uma sequência no Paraguai, atuando na Copa América, jogador que atuou 90 minutos em uma partida, 80 minutos em outra, 74 minutos em outra. A viagem é bastante longa, é preciso entender se o Vila Sante vai ter condições ou não, mas o Vila Sante, não tendo condições, é um outro desfalque muito relevante para o Palmeiras aproveitar, porque o meio-campo do Grêmio é outro com Vila Sante e PP. Também dá para destacar o Soteldo, que é uma peça muito importante, e esse não tem jeito, não volta porque está na Copa América, a Venezuela avançou de fase, e é um jogador de extrema qualidade no campo de ataque para driblar, para criar, para botar velocidade nas costas do adversário, e esse cara também não está à disposição do Renato Gaúcho. Então, naturalmente, essas questões geram uma oportunidade a quem vai enfrentar o Grêmio. E o Palmeiras é o adversário da vez. Além disso, também por conta dessa questão envolvendo a ausência do Diego Costa, o JP Galvão, que é um centroavante que saiu do time por não render, a ausência também do Soteldo, a própria ausência do Vila Sante, que é um cara que também cria, que também constrói, tudo isso torna o ataque do Grêmio mais frágil. Por isso, é bom destacar, o Grêmio hoje tem o pior ataque do Brasileirão e, além de tudo, é o segundo time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, em média são 9 finalizações por jogo. O Palmeiras tem o dobro disso, em média. Então, torna-se uma oportunidade. Isso significa que o Grêmio chegará extremamente frágil, abatido, abalado, obrigação do Palmeiras vencer? Não. Até porque o Grêmio tem as suas armas, justamente porque contra o Fluminense passou a jogar um pouco melhor. Passou a encaixar mais o jogo, principalmente tirando a referência de campo, que no caso era o JP Galvão, o Galdino chegou a fazer também, mas não vinha funcionando esse modelo. E diante do Fluminense, que está bem perdido, isso é verdade, colabora para que o modelo que o Grêmio colocou em campo como novidade funcione, o Grêmio colocou em campo 2 atacantes de velocidade e ficou ali revezando
peças que entravam na área para finalizar. O Edenilson jogou mais solto, a equipe do Grêmio entrou com 3 volantes, né? O Edenilson jogou mais solto, foi Edenilson, Dodi e o PP, e acabou pisando bastante na área. Assim como o Cristaldo, que é um meia de origem, mas que gosta muito do gol, inclusive tem mais gols do que finalizações de um modo geral, ele também pisou bastante na área. É um cara que gosta de finalizar, gosta do chute de meia distância, por exemplo. E aí o Grêmio funcionou com esses atacantes de velocidade e chegadas de meio-campistas ocupando esse espaço que seria de uma referência. Funcionou, foi mais perigoso que o Fluminense e venceu a equipe. Então, o que é preciso ter atenção? Tanto Pavon quanto Gustavo Nunes são jogadores de drible e jogadores agudos, que vão buscar a finalização, vão buscar a grande área. O Palmeiras vai precisar ter muita atenção no momento em que o Grêmio tentar contra-atacar com essas peças. No meio-campo, vai ser um pouco mais fácil de marcar, digamos, porque a gente está falando de um Edenilson, que não é necessariamente um atacante, e aí é marcador tentando pegar um marcador, tentando criar. De um modo geral, a superioridade técnica no momento defensivo tem que ser do marcador diante de um Edenilson, por exemplo. Diante de um Cristaldo, é importante ter alguém que feche bastante os espaços para impedir a finalização dele, que é muito boa. Esses são os perigos que o Grêmio tem à sua disposição. Além disso, é bom destacar, nos lados do campo, o Reinaldo tem sido uma peça muito importante na construção e na finalização. É um lateral que aparece justamente para tentar surpreender com finalizações de longa distância e também com cruzamentos. Na bola parada também é um cara que pode aparecer. Mas é um lateral que com bola rolando finaliza muito e vai muito ao ataque. Uma peça que, a depender da construção do jogo, o Palmeiras pode anular com o seu próprio estilo. Para explicar, o João Pedro joga pela direita também, é um lateral que gosta muito de atacar. E aí o Palmeiras pode justamente explorar a transição defensiva, que é um defeito desse Grêmio. O Atlético Goianiense expôs isso, o Fortaleza expôs isso, e é realmente algo que prejudica o Grêmio. O Grêmio muitas vezes corre para trás, e corre para trás sem uma organização defensiva que atrase o ataque do adversário, que consiga travar o ataque do adversário. Então, essas equipes têm conseguido, de fato, chegar à linha de fundo e chegar à grande área para finalizar. Poderiam ter feito gols dessa maneira, inclusive, não só um. E a partir daí é algo que o Palmeiras pode explorar dependendo da formação que utilizar. Por exemplo, o Reinaldo, que é uma peça que naturalmente tem tudo para preocupar ofensivamente porque é uma peça de construção do Grêmio, vai encarar o Estevão. E o Palmeiras tem que usar o Estevão para prender o Reinaldo lá atrás. É algo que é necessário justamente para você ter a superioridade técnica, porque o Estevão é melhor que o Reinaldo no momento de driblar. O Reinaldo é um cara que gosta muito mais de partir para cima, para ser agressivo, para ser um jogador de ataque do que propriamente defender. O Estevão, teoricamente, vai levar vantagem. Do lado esquerdo, fica a dúvida de quem vai entrar em campo. Seria o Vanderlan? O Vanderlan é uma peça de velocidade, não é de drible, mas que pode explorar justamente as costas do João Pedro. O João Pedro tem subido menos do que o Reinaldo, mas na velocidade o Vanderlan pode levar a melhor justamente nesse duelo de laterais. Imagino que até o Vanderlan fique um pouco mais preso e o Estevão mais solto, a depender do esquema que o Abel Ferreira vai utilizar. Palmeiras vai ter um John pelo meio, e a gente não sabe exatamente com que ritmo e com que qualidade ele vai conseguir colocar, essa é a expectativa, né, se de fato o John for o meio escolhido para atuar, se ele vai conseguir render mesmo em termos de passe, de dinâmica, mas o John é um cara que pode colocar velocidade também. Então, essas peças, Vanderlan, John e o próprio Estevão, podem ser saídas de velocidade. E o Flaco até pode entrar no time. O Rony mesmo é um cara que deve voltar. E o Rony é um cara também de extrema velocidade. Então a tendência é que o Palmeiras coloque um ataque que seja mais leve para tentar prender os laterais mais atrás, impedindo que o João Pedro e o Reinaldo construam. E aí tentar com isso fazer com que a superioridade técnica desses jogadores do Palmeiras sobre esses laterais, que são muito mais ofensivos do que propriamente de marcação, se sobressaiam e o Palmeiras consiga criar tanto no drible com o Estevão quanto na velocidade, atacando o espaço com o Rony e com o Vanderlan, por exemplo, que pode ser um homem escalado ali do lado esquerdo, para atacar esse espaço também e fazer cruzamentos ou passes para a grande área, para o Rony atacar também o espaço ali dentro da grande área e finalizar, já que o próprio Vanderlan conseguiu inclusive dar assistências nesse sentido para o Flaco Lopes. Imagino que a bola do Everton, que é uma bola muito característica de lançamento rápido para o Rony ou para o Estevão, o Everton, inclusive, já deu assistência, já deu assistência dessa forma, e não foi uma nem duas, mas algumas, deve explorar também essa perspectiva de um Palmeiras que
Tem várias possibilidades de escalação, muito por conta dos desfalques, né? O Palmeiras sofre sem o Rios na Copa América, o Gomes é uma dúvida, assim como o Vila Sante, se vai ter condições de jogo, o Rafael Veiga está suspenso, por isso o John entra em campo, Menino que atua pelo lado esquerdo recentemente está suspenso e o Zé Rafael também. Aí o Fabinho, que foi muito bem no Clássico, deve atuar ao lado do Aníbal Moreno, que volta de suspensão, o Rony deve ser essa peça de referência mais à frente, e a gente tem que entender como vai estar o Murilo em relação a seu problema no tornozelo, e o Gomes, que foi reserva durante toda a Copa América, voltando se ele vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira ou não. Mas esse é o desenho de Palmeiras e Grêmio, em termos de armas que o Grêmio tem, em termos de armas que o Palmeiras pode usar, a instabilidade do Grêmio no campeonato e a perspectiva do Palmeiras se aproveitar disso. A ver qual será o desenho do jogo. Espero que você tenha curtido essa análise, esse vídeo, espero que você tenha aí também montado as escalações, inclusive as escalações do Palmeiras, prováveis escalações, eu fiz um vídeo ontem, tá? Porque são muitas possibilidades, dadas as ausências e os retornos, e você pode assistir também. Vamos deixar na tela aí para você clicar, para você montar a sua própria escalação com as possibilidades. Palmeiras tem muitas perspectivas, o próprio Dudu pode voltar também, enfim, é muita coisa, por isso cabe num vídeo inteiro que foi colocado aí. Fique super à vontade para assistir e comentar por lá também, e você assistindo esse vídeo, já comenta aqui embaixo também. Inscreva-se no canal, clique no joinha, se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente, e bora falar de futebol.